Olá, este é o nosso terceiro vídeo da série Comentários a Julgados e Súmulas do STF e do STJ. Neste vídeo, nós comentaremos a súmula vinculante número 10. Vamos em frente e, para tanto, eu vou aqui projetar a minha tela para vocês, de modo a otimizar a sua compreensão. Galera, de início, eu já quero esclarecer o seguinte: não é possível entender a súmula vinculante número 10 de forma dissociada do artigo 97 do texto constitucional. Então fique muito atento, porque é necessário fazer aqui uma conjugação da súmula 10, vinculante número 10, e também do artigo 97 do texto constitucional, mesmo porque esse artigo, o 97 da Constituição, está mencionado expressamente no texto da súmula vinculante número 10. Eu vou fazer aqui uma análise estratificada da súmula com você e, portanto, vou começar com a leitura da súmula e logo após, na sequência, eu vou fazer algumas explicações a respeito dela. Vamos em frente? Então vamos lá. Súmula vinculante número 10 vai dizer assim, ó: viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. E você, de repente, pode lançar a seguinte pergunta: Gabriel, que história que é essa de cláusula de reserva de plenário, né? Que história que é essa de decisão de órgão fracionário de tribunal? Gente, isso está relacionado diretamente com o controle do tipo difuso de constitucionalidade. Olha só, você sabe que nós temos aí, basicamente, duas modalidades de controle de constitucionalidade. Temos o controle concentrado e o controle do tipo difuso. E eu quero aqui, oportunamente, lembrar a vocês de algumas das características do controle difuso de constitucionalidade. Pessoal, este controle é aquele que pode ser feito, né, no que tange a competência para sua realização, é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal brasileiro. É isso mesmo. Qualquer magistrado, seja de primeira instância, de segunda instância, ou qualquer tribunal, tá? O próprio Supremo, o STJ, tribunais da Justiça Comum ou da Justiça Especializada, tribunais trabalhistas, por exemplo, ou mesmo da Justiça Militar. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle difuso de constitucionalidade. Isso porque, gente, ele é feito, ele é realizado no caso concreto, na situação particular. Tanto é verdade que os efeitos da decisão judicial prolatada no controle difuso de constitucionalidade são efeitos que vão alcançar apenas as partes daquela relação processual, apenas o autor e o réu. Então, veja só, é uma questão, né, que se dá no caso concreto, no caso particular. E aí, fazendo aí uma outra análise, né, conjugada com esta explicação que eu acabei de trazer para vocês, é necessário que você tenha em mente que no controle difuso, a inconstitucionalidade ela se dá de forma incidental. Gabriel, como assim? Gente, no controle difuso, a inconstitucionalidade não é o pedido principal. Eu te falei que a declaração de inconstitucionalidade se dá no caso concreto. É verdade. Mas notem, a inconstitucionalidade ela não está posicionada no pedido principal. Ela está posicionada na argumentação, nos fundamentos jurídicos do pedido. Então, imagina só a seguinte situação. Entra-se com uma demanda judicial a fim de que seja declarada a inexistência de uma relação jurídica. Este é o pedido principal, declaração de inexistência de uma relação jurídica. Só que este pedido principal, ele está baseado, ele está justificado na inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo que deu base para que a relação jurídica fosse constituída. Então, veja, pede-se a declaração de nulidade desta relação jurídica justamente porque a lei em que ela está baseada é uma lei inconstitucional. Percebam, então, que a declaração de inconstitucionalidade não é o pedido principal. Ela é, na verdade, o fundamento do pedido. Ela está na causa de pedir da demanda. Percebeu? Estas são algumas das mais importantes características do controle do tipo difuso de constitucionalidade.
E aí, você deve estar se perguntando, mas Gabriel, o que isso tem a ver com a súmula vinculante número 10? Tem a ver, pessoal, que quando o controle difuso é realizado pelos tribunais, pense você, por exemplo, o Tribunal de Justiça do seu estado, né? No meu estado aqui no caso, o TJMG, por exemplo, o artigo 97 da Constituição diz claramente que a declaração de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais deve ser feita pelo órgão especial ou pelo plenário, tá? Das duas, uma. Somente o plenário daquele tribunal, ou seja, a reunião de todos os desembargadores ou todos os ministros, ou o órgão especial, né? Que é um órgão aí um pouco mais reduzido, composto por alguns embargadores escolhidos pelo próprio tribunal. Então, ou o plenário ou o órgão especial é quem deverão declarar a inconstitucionalidade quando ela se der pela via difusa, tal como eu expliquei para vocês. Vejam bem, o artigo 97 ele é expresso nesse sentido. Olha só o que dispõe o texto constitucional. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial ou dos membros do próprio tribunal, né, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Gabriel, quem mesmo pode declarar a inconstitucionalidade? Gente, ou o plenário do tribunal, ou então o seu respectivo órgão especial. Tá legal? Beleza? Vale lembrar, pessoal, que cada tribunal tem a sua própria organização interna, né? Normalmente, os tribunais, eles se organizam em câmaras, em turmas, em sessões, mas os órgãos que podem declarar a inconstitucionalidade é o plenário ou então o órgão especial, tá? É assim que vai funcionar, tá bom? Veja, por exemplo, como é que dispõe o nosso Código de Processo Civil sobre esta matéria. Olha só o que fala o artigo 948 do Código de Processo Civil de 2015. Diz assim: arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Então veja, se a arguição 949 dispõe, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Agora, se for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Turminha, veja bem, a Câmara, né, a turma julgadora, ali no momento de julgar o recurso, se ela reconhecer que determinada lei ou ato normativo é inconstitucional, essa questão deve ser encaminhada, deve ser direcionada para o plenário ou para o órgão especial do tribunal. E é este plenário ou órgão especial quem vão dar a última palavra a respeito da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Note bem que os outros órgãos do tribunal, né, as câmaras, as turmas julgadoras, as sessões, elas não têm competência para declarar a inconstitucionalidade. Somente esses dois que eu já mencionei para vocês, plenário ou órgão especial. E aí vem a pergunta, professor, por que é então que a súmula vinculante número 10 ela foi editada? Ela foi editada, meus caros e minhas caras, porque alguns tribunais brasileiros estavam adotando algumas práticas um tanto quanto subversivas do sentido do artigo 97 da Constituição. Os tribunais, para não aplicarem o artigo 97 do texto constitucional, estavam adotando a seguinte prática: no lugar de declarar expressamente a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo, os tribunais estavam simplesmente afastando a aplicação desta lei naquele caso concreto. Ou seja, o efeito prático era exatamente o mesmo da declaração de inconstitucionalidade. Isso, na verdade, com todo respeito, era uma grande malandragem para não observar o artigo 97 da Constituição. E o Supremo, então, resolveu colocar um ponto final nessa história, dizendo que, mesmo quando houver o afastamento da aplicação da lei no caso concreto, ainda assim será necessário observar a cláusula de reserva de plenário, o chamado fulbente, né?
tradução livre, banco cheio. Ou seja, somente o plenário ou o órgão especial é que poderão votar nesse sentido, de declarar a inconstitucionalidade ou então de afastar a aplicação da lei ou do ato normativo, no caso concreto. Vejam que é exatamente isso que dispõe a súmula vinculante número 10. Quer ver só? Veja o que ela fala. Viola a cláusula de reserva de plenário, ou seja, a regra do artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, a mensagem do Supremo foi o seguinte: o tribunal, de qualquer maneira, se você for declarar inconstitucional ou simplesmente afastar a incidência da lei no caso concreto, não importa, você precisará observar a reserva de plenário. Ou seja, somente o plenário ou o órgão especial é quem pode tomar esta decisão. Os demais órgãos não têm esse poder, não têm essa competência. Beleza, gente? Agora vejam, existem exceções para a reserva de plenário. Existem casos em que não é necessário, não é preciso levar-se em conta esta exigência constitucional. Gabriel, quando é que isso vai acontecer? Gente, esta exceção ela vai constar lá do parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Vejam, não é necessário levar a discussão da inconstitucionalidade para o plenário ou para o órgão especial nas duas situações que eu vou te apresentar aqui agora. Bom, quando já houver decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma primeira questão. Quando já houver pronunciamento, decisão do plenário do STF, ou então quando já houver decisão do próprio tribunal. Convenhamos, né, meus amigos? É algo muito evidente, é algo muito lógico de se pensar, né? Então, são conclusões muito claras. Quando já houver decisão do Supremo apontando ali pela inconstitucionalidade da lei, ou decisão do próprio tribunal aonde aquele recurso está sendo julgado, está sendo apreciado, nesses dois casos, não será preciso, então, levar a discussão da inconstitucionalidade para o plenário ou para o órgão especial. Ou seja, a própria turma julgadora, a própria Câmara ou sessão poderão decidir a respeito da inconstitucionalidade. Maravilha? Veja o que diz este dispositivo. Parágrafo único do artigo 949. Fala assim: os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes tribunais ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Gente, este assunto é muito cobrado em provas. E eu trouxe para vocês aqui uma questão de prova que foi cobrada no certame da magistratura estadual do Acre no ano de 2019. E veja só o que diz essa questão. Confiram junto comigo. A denominada cláusula de reserva de plenário, aplicada na apreciação judicial de leis e atos normativos submetidos ao controle de constitucionalidade, deve ser observada quando, né? A pergunta é, quando é que se tem que observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição? Então, a letra A fala assim: o órgão fracionário, né, quando o órgão fracionário do tribunal apenas afasta a sua incidência parcialmente da lei ou ato normativo, mas não declara expressamente a sua inconstitucionalidade. Gente, a letra A é a alternativa correta. E veja que ela expressa exatamente o conteúdo da súmula vinculante número 10. Vale lembrar que, mesmo quando o tribunal não declarar expressamente a inconstitucionalidade, mas tão somente afastar a incidência da lei, né, de modo a burlar a regra do artigo 97, mesmo nesses casos, é necessário observar a reserva de plenário. Resumindo, quem deve decidir isso é o plenário ou então o órgão especial do tribunal correspondente. Beleza? Letra B. Quando do julgamento realizado pelas turmas recursais dos juizados especiais. Gente, turma recursal de juizado especial não é tribunal, tá bom? E a cláusula de reserva de plenário do artigo 97, ela é exclusiva de tribunal.
Logo, não se aplica esta regra às turmas recursais do juizado especial. Letra B está errada. Letra C. Quando o processo for objeto de julgamento de plano pelo relator, ainda que haja pronunciamento anterior do plenário sobre a questão. Gente, se o próprio tribunal, né? Se o plenário do tribunal já houver manifestado o seu entendimento sobre a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo, não é preciso que se observe mais uma vez a reserva de plenário. Não faz sentido algum, tá? Letra D. Quando o órgão fracionário do tribunal julgar a norma ou ato impugnado e entender pela sua constitucionalidade. Galera, fica ligado neste peguinho aqui. A cláusula de reserva de plenário, ela somente é aplicada nos casos de declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, quando a lei ou ato normativo for contrária a algum preceito constitucional. Quando, diferentemente, o tribunal decidir que a lei ou ato normativo é constitucional, ou seja, está de acordo, em harmonia com os preceitos constitucionais, nesse caso, não há se falar na aplicação da cláusula de reserva de plenário. Em resumo, a própria turma julgadora, Câmara ou Seção, né, o próprio órgão fracionário, poderá, então, decidir pela constitucionalidade da lei. Somente a inconstitucionalidade é que atrai a aplicação do artigo 97 do texto constitucional. Maravilha! Gente, essa então foi a análise da súmula vinculante número 10, uma súmula muito importante, que sempre é cobrada em concursos e também nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir no Instagram, @Constitucional na Veia. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.